Nesse mês de janeiro nós estamos à noite estudando um pouco sobre a forma inimaginável que Deus usa quando Ele chama pessoas improváveis para cumprir o ministério que Ele tem, para cumprir a obra dele sobre o mundo. No domingo passado à noite fiz uma abertura do que seriam improváveis e ficou muito claro para mim que eu e você somos improváveis neste serviço a Deus, neste abrir o coração e se permitir que Ele usa, mas nós entendemos que se nós assim permitirmos, Ele continuará nos usando, porque o poder é dEle, o trabalho é dEle e nós somos apenas instrumentos. Quero durante agora este mês, nós continuaremos compartilhando com você alguns personagens bíblicos, e é tão interessante, né? A Bíblia, a palavra de Deus, ela nos traz a vida de fato como ela foi, ela até assusta alguns, porque ela não traz contos ou histórias só bonitas, mas mostrando a improbabilidade ou os defeitos, a natureza humana, mas ainda assim mostrando a soberania de Deus sobre a vida de cada um deles. Eu quero iniciar esse culto com você orando, pedindo que o Senhor possa falar no teu coração, que nessa noite nós aqui no templo, eu, o pastor Robson e o Fábio, e você na tua casa, possamos ser tremendamente abençoados por Deus, cuidados por Ele, e que Ele possa se alegrar naquilo que nós faremos aqui nessa noite. Então eu convido você a curvar a tua cabeça, a fechar os teus olhos, e nós vamos falar com o Senhor no início deste culto. Ó Deus, nós queremos te louvar, porque o Senhor nos deu esse dia, e mais uma vez nós estamos aqui na tua casa para prestar um culto ao Senhor. Eu estou aqui no templo com alguns irmãos e a maioria de nós estamos nas nossas casas, ouvindo a pregação no nosso lar, mas ainda assim estamos neste tempo em culto. Estamos parados, não, mas estamos aqui centrados para ouvir a tua palavra, para entender aquilo que o Senhor vai falar com cada um de nós. E colocamos os nossos corações diante do Senhor nesse momento, pedindo que a tua palavra entre na nossa mente, entre no nosso coração e que o Senhor transforme a nossa história para a honra e glória do teu nome. Abençoa cada um nos seus lares, abençoa, ó Deus, os familiares desses que estão ouvindo o culto, por extensão deles. Abençoa, ó Deus, as famílias da tua igreja. Abençoa, Senhor, os nossos vizinhos aqui ao redor da igreja. Queremos clamar, ó Deus, pelo mundo com a cura do Covid. Queremos orar por aqueles que estão hospitalizados. Queremos pedir que o Senhor tenha misericórdia e que o Senhor derrame da tua graça sobre cada um de nós. Fala conosco e que nós possamos estar atentos ao teu falar. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. Eu quero falar com você hoje sobre Os Improváveis, que é uma série, uma junção de homens que são os discípulos que Jesus escolhe para seguir e para servir a Ele. E ao longo deste mês nós vamos olhar vários homens e mulheres que eu e você admiramos, como nós admiramos os discípulos, mas olhar para eles, enxergar a humanidade deles e enxergar que eles tinham tantas limitações quanto eu e você e que ainda assim nós podemos servir a Cristo e obedecer a Ele. Então eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 6, no verso de 12 até o 6, quando relata o momento em que Jesus passa e convida esses homens para seguir a Ele. Então abre lá comigo, Lucas capítulo 6, de 12 até o verso 6. A palavra diz assim: Jesus escolhe os 12 apóstolos. Naquela ocasião, Jesus subiu um monte para orar e passou a noite orando. Perdão, eu troquei aqui. Lucas 6... É isso mesmo, de 12 a 6, me perdoem. Naquela ocasião, Jesus subiu ao monte para orar e passou a noite orando a Deus. Quando amanheceu, chamou os seus discípulos e escolheu 12 deles e deu o nome de apóstolos a esses 12. Simão, em quem pôs o nome de Pedro, e o seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão o nacionalista, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, o que foi o traidor. Eu troquei aqui na hora que comecei a leitura, porque o texto dessa manhã, Jesus também sobe a um monte para orar, e eu achei que eu estava no texto da pregação de manhã, que era no livro de Marcos. Então aqui no livro de Lucas, capítulo 6, no verso 12, eu vou ler novamente. Naquela ocasião, Jesus subiu um monte para orar e passou a noite orando a Deus. Ele passou a noite inteira orando. Quando amanheceu, chamou os seus 12 discípulos e escolheu 12 deles e deu o nome de apóstolos a esses 12. Quem foram esses homens que ele chamou?
Simão, em quem pôs o nome de Pedro, o seu irmão André, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o nacionalista, Judas, o filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. E Jesus começa a caminhar com esses homens, começa a ensinar esses homens a arte de ser discípulo, a arte de cumprir aquilo que ele queria. E Jesus começa a instrumentar esses homens imperfeitos como eu e você, para que depois que ele partisse, e a gente vê nos relatos, quando Jesus morre, estes homens, totalmente num olhar humano, talvez despreparados, e sem dúvida as pessoas os achavam assim, foram aqueles que cumpriram o início do ID, o começo da construção da igreja primitiva, que começaram a levar o evangelho, como Pedro faz lá no livro de Atos, e 3.000 se convertem, e 3.000 vão ao batismo, e esses homens continuam prosperando, levando o evangelho em tempo e em fora de tempo. Então, até uma ousadia, olhar esses homens como improváveis, mas você vai entender aqui na sequência da pregação por que eles foram improváveis como eu e você somos, ou às vezes nos entendemos como, mas porque nós, quando nos colocamos nas mãos de Deus, podemos fazer coisas inimagináveis no nome dEle, pelo poder dEle que opera em nós, para cumprir a vontade dEle, para alcançar pessoas, para a honra e glória do nome dEle. Mas quem foram os discípulos? Fiz várias leituras durante a semana para poder entender um pouco sobre os discípulos. Eu não quis nem muito olhar sobre profissões, sobre o que faziam, se tinham família ou não, porque eu quis olhar mais a humanidade deles próxima da minha e da tua. Mas ainda lá se fala que a grande maioria deles, pescadores, Mateus, cobrador de impostos, mas a grande maioria deles eram pescadores, alguns pescadores de profissão, inclusive ajudando os pais nos negócios. Em um relato, numa pregação do livro de Marcos, eu lembro que Jesus fala para ele, para 2 deles, se eles queriam voltar para estar com os seus, ou se eles queriam segui-lo, e eles deixam de fato as redes e seguem e passam a seguir a Jesus. Mas aqui, quem eram esses homens que foram colocados para seguir a Jesus, que Jesus escolhe? E se Jesus olha para eles e os escolhe é porque eles tinham alguma coisa de fato para acrescentar no reino e para ser bênção. Eu não tenho dúvida que Jesus encontrou no coração destes homens, destes 12 e de todos os outros que vieram depois, um coração disposto a obedecer. Mas não pense você que eles obedeciam literalmente em todo o tempo, porque nós encontramos em vários momentos, se você tem acompanhado as pregações da manhã, você está vendo lá, por exemplo, agora já quase no final da morte de Jesus, a gente lendo o texto de Marcos, quando Pedro desobedece, até confronta Jesus dizendo, eu não vou te abandonar, e a gente sabe que na sequência, ele se esconde da presença de Cristo. A gente vê o próprio Judas aqui escolhido, que no final vem e comete um pecado terrível, que é o de trair Jesus, mas eram homens falhos, cheios de defeitos, como eu e você, ou com mais ou com menos, mas tão humanos quanto eu e você. Esses homens aqui eram homens limitados, que frequentemente tropeçavam. Por que limitados? Eles tinham limites. É interessante porque eles tinham limites na fé, eles tinham limite no exercer a fé. Eles tinham limite na sua angústia, embora eles olhassem e vissem, como eu e você hoje olhamos e vemos, mas ainda assim Jesus não abre mão deles e escolhe a eles. Eles tinham dificuldade, porque em algum momento aqui a gente viu já também nas pregações de manhã, que eles não conseguiram expulsar demônios por falta de fé, e a gente vai ver logo mais abaixo um texto em que Jesus os exorta, dizendo para eles, até quando eu vou ter que aguentar vocês por essa desobediência ou por essa falta de fé? Eles não conseguiam entender quando Jesus falava sobre a sua crucificação. Normalmente nos nossos domingos de ceia, quando eu vou ministrar a ceia, sempre quando eu estou partindo pão e entregando o suco de uva, eu fico pensando de verdade o que ia na cabeça dos discípulos sentados naquela mesa que foi retratado lá, eu não lembro se Michelangelo, não lembro quem foi o artista, mas eles ali sentados, e Jesus com todo aquele cerimonial, entregando o pão e entregando depois o suco de uva, e onde ia a cabeça desses homens, talvez pensassem do que é que ele está falando. Eu diria assim, Senhor, desenha, porque eu sou limitado e eu não consigo entender. E eles, mas ainda assim, eu acho que eles iam como eu e você
hoje somos convidados a viver um dia de cada vez. Deus está conduzindo, eu não sei bem certo onde Ele vai levar, mas eu vou continuar. Eu não vou parar, eu vou ser um improvável, porque eu não sei o que está acontecendo, mas eu vou continuar, porque Ele continua com o governo sobre todas as coisas. Eles não conseguiam entender, então, quando Jesus falava sobre a crucificação. Eles discutiam. Quando eles sobem, que tem a transfiguração, quando eles estão descendo daquele momento fantástico, que a voz de Deus vem, eles descem discutindo qual deles era melhor. Não, sou eu que sou mais, não sou eu. E aí cada um deles tentando levantar lá os seus pontos positivos. É esse tipo de homem que o Senhor Jesus escolhe aqui para caminhar com Ele, para seguir, neste encontro maravilhoso com Ele. Quando exortavam homens, tem passagens que nós vimos, que quando esses homens vê alguém se aproximando de Jesus, ou alguém exortando ou expulsando o demônio em nome de Jesus, eles meio que querem se tornar donos da carreira de Jesus, da caminhada de Jesus, e eles começam a tentar afastar pessoas de Jesus, como se fosse um político, sabe, no meio... Neste meio de pessoas que são importantes, ou que se declaram importantes, sempre tem aqueles que vão receber no lugar, que vão fazer o papel de que não se aproxime, e os discípulos achavam que Jesus era assim, e eles faziam essa tratativa com os outros. Seria como se nós estivéssemos aqui na igreja, alguém chega para servir dentro da doutrina que nós seguimos, que é uma doutrina batista, e aí vou dizer, não, você não pode cantar porque você não tem ainda 5 anos que está aqui, você não pode varrer o chão porque você não está com a roupa adequada, ou você não pode falar no nome de Jesus porque você não é pastor. Eles tentavam limitar as pessoas, talvez por ciúmes, não sei, talvez falta de visão, não sei, mas enfim, assim como eu não sei porque eu e você fazemos algumas coisas, esses homens também aqui tentavam fazer. Quando a gente vê lá no monte que Jesus faz lá a multiplicação dos pães e peixes, Jesus fala assim, esse povo deve estar com fome. Os discípulos dizem assim para ele, manda esse povo embora, a gente já está cansado. Jesus não. Quando as crianças chegaram perto de Jesus, eles tentam impedir, Jesus diz assim, deixe que venham a mim, porque delas é o reino dos céus. É esse tipo de homem improvável, talvez imaturos, que agiam na carne, que agiam de uma forma totalmente humana, como eu e você, como Pedro no momento em que pega o facão e corta a orelha do centurião, quando ele vem prender a Jesus, mesmo Jesus já tendo contado e dito como seria, exatamente como seria, eles demonstravam em alguns momentos da sua história imaturidade. Imaturidade cristã, imaturidade como ser humano. Eles demonstravam egoísmo, eles demonstravam bairrismo, eles demonstravam falta de visão de reino. Eles eram centrados às vezes em si mesmo. Esses foram os 12 que Jesus escolheu, que eu e você admiramos, colocamos o nome dos nossos filhos neles, foi esses que Jesus escolheu para caminhar com eles. Em Lucas 9, de 40 a 41, Jesus dá uma bronca nesses discípulos pela falta de visão. Lá, se você quiser abrir comigo aí a tua Bíblia, Lucas capítulo 9, e a gente vai ver lá no versículo de 40 até o 41. Abre lá comigo, Lucas 9, 40, 41, a palavra diz assim: Jesus desce daquele momento que eu falei agora, do monte onde houve a transfiguração, onde houve ali a aparição, onde Jesus é ali meio que arrebatado, enfim, aquele momento maravilhoso acontece, aqui no verso 37 diz assim: no dia seguinte eles desceram do monte e uma grande multidão veio se encontrar com Jesus, e aí um homem que estava no meio do povo começou a gritar: Mestre, peço ao Senhor pelo meu filho, o meu único filho. Um espírito mau o agarra e de repente o menino dá um grito e começa a convulsões e a espumar pela boca. O espírito o maltrata e não solta de jeito nenhum. E aí o homem diz assim para Jesus, esse homem foi terrível, Ele diz assim: já pedi aos seus discípulos, aos discípulos do Senhor, que expulsassem o espírito mau, mas eles não conseguiram. E então Jesus responde: gente mais sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei que aguentá-los? Então Jesus diz ao homem: traga o filho ali. Seria como se eu e você, alguém chegasse, alguém com o coração aberto mesmo para a obra, tá?
alguém aberto para receber a oração e entendendo quem de fato é Jesus. Não alguém que tenta negociar com a gente a nossa oração como no momento, mas alguém que está disposto a receber aquilo que Jesus tinha. E aí a gente se nega e esse alguém chega para Jesus e diz assim, olha, eu pedi lá para fulano orar por mim, ou eu pedi para alguém ler a Bíblia para mim, eu pedi para alguém me discipular, mas esse alguém não quis. É mais ou menos isso que acontece aqui neste momento. Ver que os discípulos falharam deve ser um fator motivador para mim e para você. Não para dizer assim, se os discípulos erraram, por que eu não vou errar? Se os discípulos foram improváveis e eles fizeram um monte de coisa errada, por que eu vou insistir nesse negócio? Mas nós precisamos olhar para esses homens cheios de imperfeições como eu e você e entender que ainda assim, quando eu e você, e eu falo sempre isso no culto, embora eu e embora você, quando nós nos colocamos nas mãos dele, ele vai nos instrumentalizar e nos usar, e o termo de usar aqui não é um termo pejorativo, porque feliz eu e você, se formos instrumentos na mão de Deus, nós seremos instrumentos para fazer obras tremendas e maravilhosas neste mundo. E eu gosto de pensar, quando eu penso na nossa instrumentalidade, quando Deus nos usa, eu gosto de pensar que isso não traz um valor para que eu me mostre para você ou para que você se mostre para os outros, porque seguir a Cristo e servir a Cristo não é motivo para a gente subir em pedestal e se achar, até porque o próprio Cristo, o pedestal dele foi a cruz. Então, se você se achar, por causa de fazer as coisas de Deus, você está com o motivador errado. Muda o teu foco ou muda o teu desejo, porque não é assim que funcionam as coisas de Deus, assim essa palavra para mim também. Mas nós vamos nos permitir a sermos instrumentos e nós vamos olhar depois para aquilo que Deus fez. E nós vamos ver pessoas gratas a nós, mas na verdade não deve ser a nós, deve ser a Deus, porque nós somos apenas instrumentos nas mãos dEle. Eu disse semana passada que nós somos improváveis. Desde o nosso ventre, desde o ventre da nossa mãe, desde o nosso nascimento. Tem algumas pessoas que talvez a gente olhe e pense assim, essa pessoa nasceu para isso, nasceu para servir. Mas a grande maioria de nós, na verdade, e você que está na tua casa talvez se classifique nesse quadro como eu também, hoje eu não tenho dúvida que Deus me criou para servir a Ele, mas eu levei 40 anos para entender isso. Eu levei 40 anos para entender, na verdade eu tenho 14 anos como pastor, eu me converti há 20, 21 anos, eu levei a maior parte da minha vida para entender que a minha vida tinha um sentido diferente. E quem me conheceu na minha infância, na minha adolescência, na minha juventude, antes da minha conversão, se assustam com o que eu sou hoje, louva a Deus por isso, porque não conseguem imaginar que aquele eu seria transformado ou voltaria à originalidade daquilo que Deus queria para servir a Ele. E talvez na tua história não seja diferente. E talvez palavras de pessoas que olhem para você e dizem assim, quem é você para servir a Deus? Olha quanta coisa errada você fez. E você pode, como os discípulos, dizer, embora sendo eu improvável, o meu Deus me usa para a honra e glória do nome dEle. Nós entendemos que se Deus for procurar aqui na terra alguém perfeito para servir a Ele, Ele não vai achar ninguém, porque o único perfeito que esteve aqui é Jesus e está do lado dEle. Então alegre o teu coração, olhe para os discípulos e se motive, mas não queira ficar como está. Permita que Ele te transforme, que Ele vá te moldando. Os seguidores do Mestre aqui, os seguidores de Jesus, eles não eram os super-heróis, mas eram seres humanos que viviam a sua humanidade e as suas limitações como eu e você. Às vezes a gente diz assim, mas eu sou tão desprovido de conhecimento, mas eu sou tão estressado, mas eu sou tão... Nós conseguimos orar com alguém, nós conseguimos conversar com alguém, nós conseguimos no mínimo ouvir alguém. E aí assim nós vamos, como improváveis, servir a Ele e cumprir o que Ele quer. Quero trabalhar 3 pontos com você neste texto, para a gente poder ficar com algo concreto no nosso coração nessa noite, quando nós estamos começando a olhar a primeira categoria dos improváveis. O primeiro deles é que Jesus chama cooperadores para fazer a sua obra. Jesus chama cooperadores, pessoas dispostas, pessoas com alegria em servir.
Jesus procura pessoas que estão no caminho e continua procurando para levar, para fazer, para falar, para abençoar. Neste momento a gente não pode abraçar, a gente pode orar por telefone, pode gravar um áudio. Jesus continua procurando pessoas assim. Jesus chamou homens para a salvação. Em João capítulo 1, verso 35 a 51, Jesus chama André e Pedro para deixarem de seguir as fileiras de João Batista. Eles seguiam João Batista e Jesus chama eles. E ele chama eles para segui-lo. E ainda assim, eles voltaram para a pesca. Olha só, eles não eram realmente perfeitos. Seria como se eu ou você entendemos o chamado dele, vamos servir e seguir a ele, mas num determinado momento, quando alguma coisa pega, a gente quer voltar para casa, vou voltar para o trabalho, vou voltar para a roupa que eu estava lavando, vou voltar para a casa que eu tenho que limpar, eu vou voltar para o livro, para a TV, para a série, eu vou voltar. Porque esses homens voltaram, mas depois eles entenderam o chamado novamente. Jesus chama os seus discípulos para discipulado. E está aqui algo que eu me orgulho como igreja, de sermos uma igreja discipuladora. Uma igreja que consegue caminhar, que seja 1 mês, 2 meses, 1 ano com pessoas. E aqui nessa igreja está cheio de discipuladores prontos, e você que está aí na tua casa, levanta a tua mão e fala: Senhor, eu estou aqui, 2021 está aí. E existem muitas pessoas precisando ser cuidadas, discipuladas, e eu e você precisamos nos dispor. A gente está saindo, e eu estou dizendo isso nem como profeticamente, mas crendo no poder de Deus para isso. Nós estamos para quase pensar em voltar ao que seria um normal, e muitas pessoas estão aflitas, inquietas, depressivas, procurando de um eu e você improvável que possa sentar e abrir uma revista e ler e conversar e ouvir atentamente. Nós somos uma igreja que discipula, e a gente já entendeu que enquanto eu discipulo, eu gero relacionamento, eu afloro o conhecimento da palavra de Deus, e eu me alegro em crescer na palavra dele, porque quando eu cresço da palavra dele, eu vou enfrentar os problemas, como foi a nossa pregação de hoje de manhã. Se você não ouviu, vai lá no YouTube, no Face, escute. Eu falei sobre essa angústia, mas deste Deus presente no meio da angústia. Como Jesus também sofreu quando ele estava aqui. Mas ele é um povo que estava pronto para ser discipulado, para caminhar com ele, e Jesus os chama. Nesse texto que a gente viu aqui, Jesus chama Pedro, André, Tiago e João, porém eles também em algum momento voltaram para a pesca. Foi nesse momento que Pedro pede para Jesus afastar-se dele por ele ser um pescador. Olha só, como se Pedro estivesse desistindo do chamado. Mas Jesus não desistiu de Pedro. Está lá Pedro com os discípulos, imagina assim, meio desavisado, vamos voltar para pescar. Largaram aquilo que Jesus tinha orientado para fazer. E aí eles estão lá pescando, Jesus chega para eles, e aí eles dizem assim: não se aproxime, eu sou um pecador, sou só um pescador. E Jesus fala: joga a rede onde eu vou te mandar. E aí ele vê a multidão de peixes, e eles são convidados então a serem pescadores de homens. Jesus chama para o apostolado, e ele separa esses 12 entre os discípulos para pregar e expulsar demônios. E aqui abre um parênteses, que quando nós percebemos que alguém não está bem, talvez muitos de nós vamos correr e não sequer cumprir o chamado aqui do ID, inclusive nessa área. Nós precisamos entender que somos improváveis, mas que precisamos nos preparar para fazer aqueles desafios que ele pode trazer até nós. Segundo ponto, Jesus chama para o seu trabalho pessoas ocupadas. Olha só, Deus procura pessoas com energia, pessoas com disposição. Se enquanto eu estou aqui pregando, você está aí com a tua lixinha de unha, lixando a tua unha de cabeça baixa, não sei, fazendo teu pé, sei lá o quê, ouvindo a palavra, dizendo assim: essa pregação não é para mim, porque eu tenho tanta coisa para fazer. Aqui, o que nós estamos ouvindo é que Deus escolhe e chama pessoas que estão ocupadas. Você já percebeu quanto mais você se ocupa, mais tempo você tem para fazer coisas? Quanto mais você se dispõe na obra de Deus, mais tempo você vai ter que fazer a obra de Deus, e Deus vai cuidar das coisas que você precisa fazer. Eu não sei, na última quarta-feira nós estamos fazendo lá o nosso estudo do retorno à santidade, e a gente conversando depois no final sobre o tempo. O tempo que nós paramos para poder orar, o tempo que nós paramos para ler a Bíblia, o tempo que nós paramos para servir ao Senhor, não deveria ser considerado como um tempo que foi gasto,
mas um tempo que foi investido. Entende? É diferente de você desperdiçar e você investir. O tempo que você investe na obra de Deus e nas coisas de Deus, é um tempo que vai trazer você para o centro da vontade de Deus e você entender cada vez mais que a tua missão aqui é maior assim do que qualquer outra. Qualquer outra coisa que você fizer, e eu sei que você tem que trabalhar como eu, temos que pôr o arroz com feijão na mesa. Durante muitos anos eu tive também lá fora, hoje há 4 anos que eu estou aqui exclusivamente como pastor nessa igreja, mas e mesmo lá eu conseguia ter este tempo por entender que a essência da minha vida é fazer aquilo que Deus quer. Quando eu assim faço, Deus vai completando e Ele vai fazendo as outras coisas e acrescentando as coisas que Ele quer. Mas muitas vezes eu quero as coisas que eu quero e não que Ele quer. Então eu preciso combinar com Ele e eu preciso ceder e andar no centro da vontade dEle e não Ele na minha. Mas Ele procura pessoas ocupadas, pessoas que estão cheios de afazeres, porque Ele vai acrescentar mais uma ação na tua agenda. O trabalho de Deus exige disposição. Gente, realmente, o trabalho de Deus exige disposição. Quando eu entendi o chamado para vir para esta igreja, há 4 anos atrás, e nós abrimos a igreja de terça a domingo, ela só não está aberta para atendimento, por enquanto, na segunda-feira. Quando nós começamos a abrir a igreja, não existia muito dessa cultura. E mesmo que eu diga assim, como eu disse para a diretoria, agora no final do ano, eles disseram assim, pastor, você precisa dar uma parada, dar uma descansada, fique em casa. Em casa eu não vou ficar, eu fico na igreja. Tenho o meu fim de semana, é minha folga. Mas mesmo que eu venha para cá, sem avisar ninguém, eu tenho certeza que eu vou atender no mínimo 3 pessoas no dia. E eu não estou exagerando e nem criando uma situação. Porque as pessoas precisam, a igreja é um órgão vivo, ela, graças a Deus, está aberta, está servindo. E se outros viessem e ocupassem aqui uma sala e dissessem que estou aqui para atender, em pouco tempo isso começaria a acontecer. Por quê? A gente precisa desejar, mas precisa dar passos. A gente fica no falar, mas a gente não faz. Mas quando nós fizermos, o Senhor olhará a nossa disposição e Ele enviará, porque existem pessoas carentes de serem cuidadas. Mas aí se você já é crente há muito tempo, muda o teu disco, começa você a servir e não só procurar ajuda. Sabe, a gente precisa começar a colocar também a serviço dEle aquilo que Ele nos capacitou. E nós, embora cheios de coisas para fazer, precisamos priorizar aquilo que Ele quer. Quem põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para servir no reino de Deus. Além de ser chamado pessoas ocupadas, quando eu coloco a mão no arado, eu não posso olhar para trás, eu tenho que olhar para frente. As coisas de Deus não são como caranguejo que volta, mas existe um rumo, quem está vindo na nossa direção é Jesus, e nós temos que caminhar rumo a isso. Qualquer coisa diferente disso não vem dele. Deus chamou Moisés quando ele pastoreava ovelhas. Deus chamou Gedeão quando ele malhava o trigo. Deus chamou Amós quando ele estava cuidando do gado. Deus tirou Davi do pasto. Davi estava lá cuidando das ovelhas, bem quietinho, sossegado. Deus tira dali, põe para enfrentar um gigante, coloca no palácio. Deus faz dessa forma. Jesus chamou os seus discípulos quando eles consertavam as suas redes e pescavam. Segundo historiadores, esses pescadores, como eu falei no começo, não eram só para vou lá pescar fim de semana para poder desestressar. Eles eram profissionais da área de pesca, eles viviam com isso. Não eram homens que estavam sentados se abanando ou na frente do Netflix da vida, esperando a vida passar, esperando o tempo acontecer, não. Eles tinham ocupações, eles tinham coisas para fazer. E Jesus passa por eles, um a um. Se tu não me diz, vem comigo, porque você, embora sendo improvável, eu tenho uma grande missão para você. Jesus chamou para o seu trabalho pessoas humildes. E aí eu tenho procurado esclarecer aqui que humildade não quer dizer ser coitado e nem ser inferior a ninguém. Mas humildade é essa aceitação e este entendimento que nós somos improváveis, mas quando Ele nos enche, nós nos tornamos ainda improváveis, mas servindo a Ele segundo a vontade dEle. E aqui quando Jesus chama esses homens humildes, nos mostra
Por que Jesus teve um confronto tão grande? Tudo que ele fez naquele período gerou um confronto no meio dos sacerdotes, né, no meio dos judeus, no meio daqueles que olhavam para ele e não o viam como mestre. Primeiro, porque Jesus, eu disse na semana passada com um temor, no olhar do homem, Jesus era um improvável. Porque quem eles esperavam que fosse o mestre? Alguém que nascesse de uma linhagem nobre, alguém que fosse de uma linhagem de rei. Nasce Jesus um carpinteiro, filho de carpinteiro, filho de uma mulher que não tinha tido uma relação sexual, né, de uma forma totalmente desprovida. Nasce Jesus de uma forma que hoje nós olharíamos e dizíamos, coitado, misericórdia, mas não era um coitado, era o Filho de Deus nascendo daquela forma, porque Deus tinha um propósito. Quando Jesus começa a escolher estes homens, imagino eu que os sacerdotes, quando olhavam, além de dizer assim, ele diz que é o Filho do homem, mas ainda escolhe esse povo que é pescador, o outro que foi cobrador de imposto para seguir a ele. Né? Provavelmente esses homens aqui, os discípulos tinham sido ensinados na lei, na palavra, mas eles não tinham posses, não eram ricos, não eram de destaque. Então não era a tão chamada meritocracia, não é porque alguém indicou, porque o político, o fulano disse que era, como no nosso mundo hoje acontece. Jesus olha para o coração deste povo, sem dúvida alguma, e encontra corações quebrantados, dispostos a pagar o preço, embora em alguns momentos errem, mas dispostos a serem quebrados, quebrantados e transformados para servir a Ele como Ele queria. Como está o seu coração, se achando ou se olhando como improvável para servir a este Cristo? Ou você se constrange ou se envergonha de ser um servo deste Deus que te deu vida, mas que também tem preparado para você um lugar maravilhoso para você ficar? Ele não procurou nobres, Jesus não procurou elite. Deus escolheu, e esse foi o texto da abertura dessa série na semana passada, 1 Coríntios 1, 26, 27. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. Deus não vai fazer como eu e você queremos, Ele não vai fazer como nós pensamos, Ele vai fazer de uma forma diferente, para que dentro da nossa limitação, dentro da minha e da sua incapacidade, dentro da minha e da sua limitação, que as pessoas possam olhar e dizer assim, olha, realmente quem está falando é Deus através da vida dele, porque ele não teria condição de fazer isso. Quem está fazendo milagre de fato é Deus, porque ele não tem poder. Quando nós nos enxergamos assim, Deus vai usar a nossa vida para que o nome dele seja glorificado. Gente, se eu e você fizermos uma vírgula para Cristo, e nós tentarmos levar o mínimo de glória, nós estamos pecando, nós estamos correndo um risco muito sério. Nós estamos tentando dividir a glória que é dele, e ele não divide glória. Eu entendo que enquanto pastor eu me alegro e muito quando eu recebo mensagens no meu celular de pessoas dando testemunho, por exemplo, nossa, essa palavra hoje falou muito no meu coração. É claro que me alegra, mas não me envaidece, em nome de Jesus. Quando alguém diz assim, pastor, aquele acompanhamento no gabinete, aquele discipulado transformou a minha história, eu louvo a Deus e me alegro, porque, embora eu improvável, posso hoje estar sentado no gabinete num bairro de Curitiba, com uma igreja pequena, né, no fundo de uma casa, numa tenda, servindo a Ele e vendo pessoas ser transformadas para a honra e glória do nome dEle. Isso vale a pena. Sabe, nós nos alegrarmos, mas não nos acharmos, não desejarmos lá e no fundo da nossa alma, Cristo sabe o que eu e você pensamos. Neste retorno à santidade que nós estudamos, um dos pontos que pegou foi aquilo que está oculto, a intenção. Se eu estou aqui trazendo uma palavra, mas a minha intenção é exaltar a mim, não a Cristo, eu não estou pregando a Cristo. E eu preciso, e você precisa, nós precisamos vigiar para sermos nós emissários verdadeiros, canal, nós somos só canal, a palavra passa por nós e alcança onde Ele quer. Abraham Lincoln diz que Deus deve amar as pessoas comuns, pois fez muitas delas. Eu e você somos comuns. Eu brinco assim, quem sou eu na fila do pão? Quem é você na fila do pão? Mais um, no bairro de Santa Felicidade, no Jardim Pinheiros, não sei onde você está.
E aí eu estava preparando essa pregação uma semana aqui no meu gabinete, o Cristiano estava ali sentado na outra sala, e ele com fonezinho, eu li esse texto, eu fiz essa pregação ano passado, num outro enfoque, e eu falei, olha que maravilhoso isso, como isso é lindo. Deus deve amar as pessoas comum, pois fez muitas delas. Alegre-se de ser um cidadão comum. Alegre de não ser alguém de destaque. Alegre-se em ser você como você é, exatamente como você é. Porque Deus olha para você e enxerga na tua simplicidade, né? Na tua humildade, na tua insuficiência, na sua incapacidade. Ele enxerga um coração quebrantado, um coração pronto a esvaziar-se de si mesmo e a se encher dele, para que ele possa usar para honra e glória do nome dele. E a ele a honra e a ele a glória para sempre. Amém. Jesus acreditou e continua acreditando em homens comuns. Homens comuns, totalmente sem títulos, sem destaque, como eu e você. Jesus chamou homens iletrados e com eles revolucionou o mundo. É o meu mundo e é o seu mundo. Eu gosto muito de estudar. E eu acho que todo mundo deveria estudar. Se eu pudesse aqui na igreja baixar aqui um decreto para todo mundo ter que estudar. Eu amo estudar. Eu acho que estudo é algo que nos coloca conectados com o mundo. Mas não para desfilar ou para expor títulos, mas porque faz muito bem, para mim faz muito bem. Ontem a gente estávamos lá em casa, eu com um grupo lá, e a gente estava jogando um dominó mexicano, e a gente estava falando sobre isso. Gente, estudar traz vida. Eu acho que porque na minha infância, eu tive uma infância na escola, que eu não conseguia aprender nada. Eu estava ali de corpo, mas a minha mente viajava. Eu acho que naquela época não existia essa nomenclatura, mas eu devia ter todos os déficits possíveis que pode ser dito eu deveria ter. Porque eu não lembro de nada. Eu falo às vezes para a Tânia, matemática básica. Eu falo, meu Deus, onde eu estava quando ensinaram isso? Regras algumas básicas de português. Meu Deus, onde eu estava? Eu acho que eu me apossei de uma palavra que não foi legal lá na minha infância, e eu transformei ela em verdade para me esconder no meu mundo, e eu não consegui mesmo. Quando eu vou fazer a minha primeira faculdade com 36 anos de idade por obrigação, com raiva, mas quando eu termino a minha faculdade, recebo lá um diploma, numa sala cheia de jovens, recebo um diploma de terceiro lugar e eu descobri, opa, eu não sou burro, eu posso também aprender, e eu me apaixonei por adquirir conhecimento, por buscar conhecimento, por me apoderar de conhecimento, e todo conhecimento que eu hoje busco, eu coloco para a honra e glória do nosso Senhor, e coloco para Ele. Mas eu não sou obrigado a fazer isso, porque Deus poderia me usar sem nenhuma outra capacitação, mas se eu tenho, eu coloco para Ele. Entende? Eu estou dizendo aqui que Deus procura pessoas iletradas, mas se você gosta de estudar, Deus te usará também assim, desde que você entenda que os teus títulos estão abaixo de Deus, que a tua capacitação é inferior àquilo que o Espírito vai te conduzir, mas com aquilo que você estuda ainda assim, Ele pode te levar em campos diferentes, em lugares talvez que por outros inalcançados. É isso que Ele faz, é assim que Ele faz. A natureza do chamado que Jesus faz aqui, a forma, né, o jeitão que Ele faz, é muito específico, e eu quero trabalhar alguns deles. Jesus nos chama com um olhar especial, e nós não conseguiremos entender. Quando eu ouvia sobre o Evangelho, lá antes da minha conversão, ouvir falar de crente, já era algo difícil para mim, pelo desejo que eu tinha de estar aqui e por fugir disso. Quando eu comecei a ouvir falar da possibilidade de ser pastor, era algo inadmissível e jamais eu me via com capacidade de subir num púlpito para pregar. Talvez lá atrás eu não entendia como eu entendo hoje, e eu já compartilhei isso com vocês, que tem situações que eu enfrento hoje como pastor nessa igreja, e você como um crente, como um discípulo de Jesus, que Jesus vai nos preparar para enfrentar aquilo. Por exemplo, antes da minha conversão eu tinha um grande medo da morte, eu tinha pânico de caixão. E agora, como pastor, eu preciso conduzir, eu preciso receber enterros, velórios aqui na igreja, eu preciso cuidar de pessoas. E em alguns momentos eu olho para aquela situação e eu falo assim, Deus, o Senhor tem um humor impressionante. Porque tem tanta gente que já nasceu sem medo. O Senhor podia ter escolhido eles, mas não, o Senhor escolheu a mim. E o Senhor precisou me fazer passar pelo vale, para que eu pudesse aprimorar este meu medo e entender que o Senhor é sobre ele, e que eu pudesse ser transformado para estar aqui servindo ao Senhor.
Então talvez essa forma que ele chama, que você talvez não consiga entender num primeiro momento, simplesmente ceda, simplesmente permita e deixe que ele vá te conduzindo. E lá na frente, como eu estou testemunhando a você que não é poder meu, mas é dele, e eu olho para trás e digo assim, olha, o Senhor tratou isso na minha vida para que eu fosse um improvável mais servindo a ele. Um improvável mais me prostrando diante dele. Um improvável que entende que como instrumento preciso ser cheio dele para fazer aquilo que ele quer. Segundo, ele nos chama para uma relação especial com ele. E aqui não é só para pastor. Todos nós, como cristãos, temos a missão do ide. Jesus diz lá para os discípulos, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, né? E os discípulos repassam essa orientação depois. Nós somos, como cristãos, convidados, convocados a fazer o ide. O que é fazer o ide, pastor? É entender quem é Jesus, entender quem você é e sair por aí indo literalmente, contando às pessoas onde Deus te coloca, ou aquelas que ela traz até você, que existe um Deus que criou a ela, que ama, que cuida, que está sustentando, um Deus que está, Jesus voltando, e que ele precisa ter um encontro e uma entrega real nas mãos dele. Isso é cumprir o id. Deus, o chamado de Cristo, pede pronta entrega. Esse é o outro ponto. Quando Jesus chama aqui os discípulos, eles deixam ali as redes e saem. Eles vão. Eu me lembro que o ano passado, começo do ano passado, eu fiz essa pregação num outro enfoque. E eu disse que eu não fui obediente como os discípulos e paguei um preço caríssimo pela minha desobediência. E se você puder ouvir um conselho meu, obedeça agora e não deixe para amanhã, porque a dor é imensa. Mas aqui quando ele chama, eles de pronta entrega, largam tudo e seguem a ele. O chamado passa por um preparo. Ele disse, vinde após mim e vos farei pescadores de homens. Ele nos chama para a obra, mas nos prepara para isso. Ele fala para os discípulos, vem a mim, e eu vou fazer de vocês um pescador de homens. Ou seja, ele não vai pegar você e te soltar numa arena sem te ensinar o domínio de controlar os leões que ali estão. Ele não vai te chamar para te colocar no meio de um povo que você não vai ter domínio próprio ou conhecimento dele, para que você possa levar o evangelho com a maior segurança, tranquilidade e domínio próprio que você poderia imaginar. E por isso que muitos de vocês vêm às vezes compartilhar comigo situações assim, e vocês dizem para mim, como eu também digo, quando muitos de vocês saem do gabinete, eu digo assim, Senhor, quem foi que disse aquilo? E a gente olha para aquele grande desafio, e aí depois a gente fica tentando entender como foi, como não foi, a gente fica tentando contar, porque não foi nós. Foi Ele quem fez no nosso lugar. Então Ele vai nos preparar. Quinto, Ele nos chama e Ele nos convida e vai nos ensinar como nos tornar um pescador de homens, mas um pescador de homem disposto a fazer exatamente como Ele quer. Como Ele quer é que será. Porque se for como eu e você queremos, não será dele, será nosso. Quero encerrar essa pregação dessa noite neste conceito aqui de que os discípulos, na visão humana, eram improváveis, como eu e você somos ainda também improváveis. Mas eu quero convidar você a olhar para dentro de você agora e em todas talvez as imperfeições que você foi fazendo questão de destacar para dizer para você mesmo por que você não pode fazer o id. Eu quero te desafiar nesse momento a se colocar diante dele e pedir para ele, para que ele mostre para você as respostas desses pontos ou dessas interrogações que você pode ter anotado aí na tua mente, para que ele possa dizer se você pode de fato ser um pescador de homem, se você sendo um improvável pode de fato fazer o id, se você realmente tem um chamado, e aqui eu não estou falando de chamado pastoral, mas um chamado do fazer a obra dele em tempo e em fora de tempo. Se você tem medo, como eu tive durante muito tempo, não faça. Se você, como eu, se acovarda, se você, como eu, prefere ainda olhar as coisas do mundo achando que fazer do seu jeito vai ser melhor, arrisque, assuma e pague o preço. Deus não vai invadir a sua vida como Ele não invadiu a minha.
mas nós também não temos como não pagar o preço pela desobediência. Testemunho sempre da minha história, porque para mim ela é de fato algo para ser contado, não para que eu me apareça, mas para que Ele apareça. Que todo tempo de desobediência ou de não seguir aquilo que Ele queria, me fez viver coisas que aos olhos do mundo realmente interessantes, mas que hoje eu olho para trás e que isso, a única coisa que pode acrescentar é eu entender que Deus usa tudo aquilo como conhecimento para servir a Ele, porque a misericórdia dEle ainda assim permite, mas que hoje eu vivo no centro da vontade dEle e é o melhor momento da minha história. Que você possa refletir nessa noite, que você possa se olhar e que você possa pedir para que Ele use você, instrumentalize você, abençoe você, para que você possa ser bênção. Deus quer que sejamos santos, porque Ele é santo, conforme 1 Pedro 1, de 15 a 16. Então olhe para as suas imperfeições, peça que Ele venha com a misericórdia dEle, para que Ele molde, para que você possa ser transformado e então usado para a honra e glória do nome dEle. E eu quero orar com você nesse momento, pedindo para que Ele possa realizar todos os planos dEle sobre a sua vida. Curve a tua cabeça, fecha os teus olhos, fala com Ele. Se você é um improvável que anda se escondendo, como se pudéssemos, né? Mas aí nós nos escondemos de nós mesmos, Ele possa realizar todos os planos dele sobre a sua vida. Pede para que Ele se revele a você, para que Ele te conduza e que você possa decidir obedecer. Pai, nessa noite nós queremos te agradecer porque, embora improváveis, queremos te agradecer porque, embora nós, sendo exatamente nós quem somos, ainda assim o Senhor tem projetos sobre a nossa vida para o teu reino. Queremos pedir em nome de Jesus que o Senhor possa olhar para cada um de nós agora, os meus irmãos nas suas casas, nós aqui no templo, e que o Senhor possa não apontar, mas nos mostrar quais são os teus projetos sobre a nossa vida, quais são os desafios que o Senhor tem para nós, e que nós, ao te ouvirmos, possamos dizer o sim, e que o Senhor possa nos conduzir ao centro da tua vontade. Que no nosso coração não caiba nada menos do que a realidade de sermos improváveis, para que a gente não se ache, para que a gente não se glorie, para que a gente se olhe com misericórdia, mas entendermos que, embora nós, nas tuas mãos, o Senhor nos usará. Abençoa a cada um que participou deste culto nessa noite. Que o Senhor, nessa semana, nos dê a oportunidade de sermos úteis nas suas mãos. E que o nosso coração se encha de alegria, porque estamos na tua presença e servimos a um Deus verdadeiro. E quando nós servimos ao Senhor, quando nós nos permitirmos sermos colocados na vida de outros, nós podemos ser agentes de transformação que impactam não só aqui neste mundo, mas em toda a história e inclusive na vida eterna, de cada um que o Senhor colocar no nosso lado. Abençoa-nos nessa noite, fala conosco, e que nós possamos estar prontos para te ouvir, para largar as redes e para te seguir. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Que o Senhor te abençoe nessa noite, que o Senhor te guarde, que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre você, que Ele tenha misericórdia de você e que Ele derrame da sua graça sobre a sua vida, em nome de Jesus. Que você tenha uma semana abençoada, guardada pelo Deus da nossa história. Fica com Deus.